Hoje nós vamos estar aqui falando para você de dois grandes olhos, que dentro da história, eles são realmente um marco na história, vamos dizer assim, até da humanidade, eu posso considerar. Hoje nós vamos falar aqui do frankincense e do mirra, que são os olhos, né, que Jesus recebeu. Então nós vamos falar aqui um pouco previamente desses benefícios e da história desses olhos. E se Jesus recebeu esses dois olhos, é porque realmente tinha e tem uma significância valiosa. De acordo com alguns estudos, né, o frankincense é o pai dentro de nós. É como Jesus estava tomando a força do pai. E o mirra é a mãe dentro de nós, é tomando a força da mãe. E o ouro, né, vou colocar mais a crescer aqui, o ouro, como Jesus recebeu, ele é um metal nobre, ele não se oxida, quer dizer, ele não deixa se contaminar, é o eu, é o nosso eu. E Jesus veio mostrar que por diversas situações ele não se contaminou. Então a gente vai falar aqui um pouquinho em breve o que é o frankincense. Ele é conhecido como o rei, né? Como o rei ou o santo grau dos óleos essenciais. Ele pode ser chamado também muitas vezes de olíbano. Ele já foi usado por gregos, egípcios, muçulmanos, hindus, cristãos, em várias cerimônias religiosas. E de acordo com as escrituras, né, ele foi um dos presentes que o menino Jesus, junto com mirra e ouro, ele recebeu. E o frankincense ele é encontrado na região da Somália, que é uma árvore Boswellia carterri ou sacra. E ele é feito, né, o óleo é feito a partir da destilação a vapor da sua resina, o que resulta num aroma, gente, doce, limpo e fresco, que acalma e relaxa sem ter um efeito sedativo, né, e sonolento como a lavanda. Então, olha que legal, ele vai acalmar, mas ele não vai nos deixar naquela parte de tão sedado, tão relaxado. Então, é bem interessante sobre os benefícios que o frankincense ele pode trazer para nós. Ele pode tonificar a pele, né, fazer uma tonificação e uma limpeza, somente aqui no nosso rosto. Ele cura feridas e ele cicatriza. Ele estimula a imunidade nossa, ele ajuda na digestão, ele ajuda a gerenciar a nossa ansiedade e estresse, ele acalma a irritabilidade na pele, ele reduz a inflamação, ele alivia nossas dores, né, no corpo, alivia dores de cabeça, principalmente se você puder usar aqui na têmpora, e ele dá tons e equilíbrio na nossa pele. Quem não gostaria de estar usando o frankincense a todo tempo aí? Gente, é muito legal, olha. Às vezes eu uso muito aqui, ó. Faço aqui assim. Faça a inalação. Gente, é maravilhoso. Você não tem ideia, tá? E o que é encontrado nele, né? Essa árvore produz especiais componentes que ela produz fortes anti-inflamatórios e muito efeito anti-câncer. Então, vários pesquisadores já identificaram desses benefícios que o frankincense causa, promove. A gente não fala que ele é um curador, mas ele promove todo esse bem-estar, todo esse mecanismo. E devido a esses componentes que ele produz, tá, que ele contém, o que ele pode te auxiliar? Anti-inflamatório, prevenção e tratamento dos cânceres e tumores, convulsões e trauma, doença de Alzheimer, demência e lesão cerebral, depressão, ansiedade, estresse, cicatrização de feridas e rugas, cicatrização e estria, cicatrizes quando você machuca, dor ciática. Gente, do ano passado, porque ainda não tinha tido tanto conhecimento, eu tive muita dor ciática. Então, olha, ele te auxilia isso. Dor nas costas, dor na cabeça se você usar muito aqui assim,
fortalecimento do nosso sistema imunológico e saúde celular antioxidante. Olha que interessante. Desintoxicação do fígado, icterícia, distúrbios autoimunes, né? Verrugas, congestão nasal, tosses, alergia, prevenção de câncer de mama, meditação, oração e foco quando você quer focar, e saúde emocional. Então, olha quantos benefícios. Se eu fosse olhar, né, se eu pudesse, eu falaria horas aqui desses benefícios, mas eu quis relacionar alguns. Gente, e é muito usado, vamos supor, eu tenho uma prática que eu sou facilitadora certificada, que é o Theta Healing, e a própria criadora dessa técnica faz com que a gente, antes da nossa sessão, a gente use isso aqui na planta dos nossos pés. Justamente porque para poder estar abrindo todo esse nosso organismo, né? Dentro do nosso organismo, os benefícios que o Frankincense Calma, para a gente poder expandir todos os nossos conhecimentos. Então, olha, fique atento aí, porque a gente tem várias dicas, assim, sensacionais. Então, agora a gente vai estar falando do mirra. O mirra é um óleo que Jesus também recebeu. E devido... Ele é usado muito como, né, uma variedade de benefícios em vários sintomas, doenças. E os pesquisadores também tiveram grande interesse pelo mirra devido à sua potente atividade que ele exerce como antioxidante e como tratamento para o câncer. Ele apresentou, assim, inúmeros resultados positivos. E sabe o que ele também, de acordo com algumas pesquisas que eu fiz, que ele apresentou, né, que eu estava lendo, ele demonstrou ser eficaz no combate a certo tipo de infecções parasitas. Gente, quanto tempo a gente não escuta nem falar muito disso. E a gente vai estar aqui falando que ele também foi um dos presentes, juntamente com o ouro e o frankincense, que Jesus recebeu, né? Que é citado isso na Bíblia. E muitas vezes foram citados também um conhecimento assim de apenas de informação. 152 vezes é citado o nome de mirra na Bíblia. Olha que interessante isso, né? Significa que tem algo ali de muito importante. A mirra é uma resina. É interessante porque os óleos você pode estar tomando eles. E esses dias eu fui experimentar tomar o mirra. Ele, na hora que a gente pingava assim, ele é tão grosso, né? Ele é mais denso. E é isso justamente diferente, às vezes, de certos outros óleos. E sabe o que foi, né, colocado? Ele é parecido assim com a seiva, né? Por causa dessa resina. A mirra é uma resina, que é uma substância parecida com a seiva, que provém da árvore chamada Camiforra mirra, muito comum na África e no Oriente Médio. A mirra é botanicamente relacionada ao frankincense e é um dos óleos essenciais mais usados. Olha que interessante. A mirra é distinta devido às suas flores brancas e o tronco atado. Às vezes a árvore tem muito poucas folhas devido às condições secas do deserto onde cresce. Pode assumir uma forma estranha e distorcida devido ao clima e alguns ventos. Muito interessante isso, né, da gente conhecer. A resina é deixada secar e começa a aparecer lágrimas ao longo do tronco da árvore. A resina é então coletada e o óleo essencial é produzido a partir da seiva por destilação a vapor. Olha que interessante. Então, no tronco das árvores é cortado, tá, para liberar essa resina. Então, essa resina é deixada secar, né? E começa a aparecer algumas lágrimas, como se fosse escorrendo ao longo desse tronco. Então, essa resina é coletada, tá? E o óleo essencial é produzido através da destilação a vapor. Olha que arte você colher um óleo essencial. Bem interessante, viu, gente? Eu vou falar mais um pouquinho dele, que eu achei muito interessante. Ele tem um cheiro esfumaçado, doce e às vezes amargo. E agora vou trazer um conhecimento. A palavra mirra vem da palavra árabe mor, que significa amargo. O óleo é de cor laranja amarelada e que consistência viscosa. É comumente usado como base nos perfumes e na fragrância. Então isso assim é bem interessante a gente poder, né, conhecer. Bem que quando eu fui tomar, ele estava bem
denso, né? Então vamos falar um pouquinho como que a história traz isso e como que há milhares de anos é usada em terapias tradicionais de cura e em cerimônias religiosas. Então, quando a gente vai ler um pouquinho sobre a história do óleo de mirra, né, ele inclui fragrância que eles eram usados, embalsamento, aromatizante para alimentos, tratamento da rinite alérgica, como antisséptico para limpar e tratar feridas e como uma pasta para ajudar e parar o sangramento. Já se usava muito isso nas guerras, né? Pegava esses óleos como frankincense e mirra e já levava para a época das guerras para poder cuidar dos ferimentos, né? Os chineses, eles usam a mirra como remédio e continua sendo uma parte dessa medicina tradicional até hoje. E os egípcios já se usavam para os embalsamentos e os judeus usavam para fazer o óleo de unção sagrada que era usado nos cultos. Então, gente, é muito interessante a gente conhecer um pouco da história, porque essas histórias também das árvores, como que era usado esses benefícios, traz todo um conhecimento e uma cura para nossa época e para aquela época, né? Tá falando que o cheiro de mirra, ele era tradicionalmente usado como símbolo de sofrimento, queimado em funerais ou outros eventos solenes. Às vezes a mirra é misturado com óleo cítrico para ajudar a produzir um aroma mais edificante. E essas misturas mais leves foram usadas também para promover a inspiração e a percepção emocional. Tá vendo que você também pode estar usando nisso daí para você te promover, né? Quando você quer ter uma inspiração, quando você quer abrir esse canal da criatividade e quando você quer também ter essa percepção emocional. Muito legal. E a árvore, né, da mirra, ela dá aquela folhagem branca e é justamente dessas flores brancas e do tronco dela é que tem essa distinção dessa árvore para onde realmente contém a química daqueles elementos que produz todos esses benefícios. Olha que interessante, né? Então vamos lá, eu já falei um pouquinho do que eles usavam para perfumes, para fragrância, embalsamento, aromatizante para alimento, tratamento de febre e também como antisséptico para tratar de feridas e limpar e para ajudar no sangramento.